E esta é a diferença. E aliás, eu quero que vocês façam a reflexão entre qual é a maior diferença entre estes dois restaurantes. De um lado temos um chinês, que não tem nada a ver por ser chinês, mas é porque é tradicional eles apresentarem as ofertas desta forma, e do outro um restaurante Michelin. Ou seja, de um lado nós temos múltiplas escolhas de um lado ao outro, onde fica extremamente difícil nós conseguirmos escolher. Mas se pensarem, isto não é só a dificuldade para o cliente, porque nós não temos preço definido, pode ser qualquer coisa, as expectativas pode ser praticamente qualquer coisa, logo torna-se difícil para nós escolher. Mas imaginem o quão difícil é para a equipa criar qualidade em todos estes produtos. São centenas de produtos, centenas de variáveis, o que significa que o tamanho da emenda aumenta muito aquele que é o desafio de entregar estes produtos todos. Do outro lado, nós temos um restaurante Michelin que define qual é a entrada, que define qual é que é o prato principal, o outro prato, o prato da sobremesa, o prato de carne, o de peixe, o que for, qual é que é a sobremesa, quais é que são os vinhos a acompanhar, um único preço e basicamente tens uma experiência controlada do início ao fim. E a parte mais interessante disto é qual destes é que cobra mais. De um lado comes por 10 euros, do outro provavelmente comes por 200. O que significa que não é a quantidade da escolha que nós temos que influencia o nosso preço, muito pelo contrário, ok? É a condução do resultado final que acaba por definir qual é o posicionamento e o preço. E qual é a vantagem? A vantagem é que é fácil para o cliente escolher, é só chegar lá e dizer ok, quero o menu, e é fácil para a equipa porque todos os dias entra e começa logo a preparar os pratos. Porquê? Porque sabe aquilo que vai vender, porque vende exatamente aquilo que está na carta, e de X em X tempo fazem uma reformulação a este menu, o que significa que toda a gente está focada no mesmo produto, as variáveis são muito menos, logo eles conseguem entregar muito mais profundidade a cada um dos pratos, a cada um dos ingredientes, a todo o processo de confecção, enfim, conseguem inclusive acompanhar a própria produção dos alimentos que são a base depois dos pratos principais. Então é fundamental nós entendermos que aquilo que nós queremos para nós, e se queremos um negócio que seja escalável, nós temos que ser o restaurante Michelin em vez de ser um menu do chinês, porque vamos conseguir posicionar melhor o nosso produto, vamos vender esse produto a um valor muito superior e vamos ter muito mais simplicidade interna e vamos trabalhar inclusive com pessoas mais talentosas. Porquê? Porque elas são aquelas que preferem ir em profundidade em vez de fazer um pouco de tudo e não fazer nada, basicamente. E como é que nós estruturamos então o nosso menu? Nós temos o nosso menu e dentro do nosso menu nós temos vários produtos, que são na realidade as ofertas. A maior parte de vocês só vai ter uma oferta. Esse é o santo grau, não é? É ter só um menu, é o restaurante Michelin só com um menu. Mas alguns de vocês podem ter mais do que uma oferta. Dentro de cada oferta, nós vamos ter os itens que compõem aquela oferta. Ou seja, o que é que eu tenho dentro daquela oferta. Imaginando, eu sou uma agência digital, a oferta que eu tenho é uma oferta de construção de landing page e os itens que eu tenho são desenvolvimento da estratégia, desenvolvimento do copy, desenvolvimento do design, enfim, eu tenho os vários itens que compõem aquela oferta. E associado a cada item, eu tenho o processo. Então, quando me perguntam a mim que processos é que eu devo ter na minha empresa, a primeira coisa que eu digo é deves ter os processos dos teus itens para a tua oferta principal. Porquê? Porque se o tiveres, tu vais conseguir fazer com que cada processo esteja linkado com um item e obviamente esse item está dentro de uma oferta. E é por isso que se tu vendes muitas vezes esta oferta, tu sabes escalar cada um destes itens, porque sabes que só tem estes itens, sabes inclusive quanto tempo é que gastas em cada um deles e por aí fora. Então, o segredo aqui é, no menu, nós devemos limitar a escolha e a especialização, obviamente, tem uma importância muito grande. Nós fomos falando sobre ela na dor, fomos falando sobre ela na oferta e aqui está um lado mais concreto do impacto que depois isso tem interno. Aqui na oferta nós devemos simplificar a escolha, quanto menos tivermos mais fácil é escolher, não é? É muito mais fácil escolher este menu do que escolher um prato qualquer desta carta complexa. Aqui nos itens é sobre gestão de expectativas. Se eu te digo que nesta oferta está isto incluído, vocês estão a fazer o programa. Dentro do programa vocês têm o suporte por e-mail, vocês têm acesso aos Q&As, vocês têm acesso ao método gravado, ou seja, têm os itens claros que fazem parte
da oferta. Então a gestão de expectativas ela é clara, de um lado e do outro é muito clara. E depois os processos que estão indexados a cada item aumentam a eficiência interna, ou seja, a equipa sabe que tem que fazer os Q&As e há um processo para executar os Q&As, desde a marcação, desde a gravação, desde o upload, há um processo para fazer cada um daqueles Q&As. O suporte tem um processo, como é que fazemos o suporte, quem é que faz esse suporte, como é que analisamos esse suporte. Então nós temos um processo para cada item, logo nós vamos otimizando os processos que estamos a otimizar os itens. Se nós estamos a otimizar os itens, estamos a otimizar a oferta. Logo, o que significa que depois isto encadeia uma coisa na outra. E como é que nós fazemos isso? Basicamente, nós fazemos isso construindo as nossas fichas de produto. Ou seja, o nosso menu tem vários produtos e para cada um desses produtos eu quero que vocês listem, e depois nós vamos trabalhar melhor isso no exercício, eu quero que vocês trabalhem uma oferta, coloquem quais é que são os itens dessa oferta, o que é que inclui, que coloquem aqui qual é que é o processo, se quiserem linkar logo com um processo, ou fazem isso depois, obviamente, é esse o trabalho a fazer no futuro. O número de horas que vocês têm disponibilidade ou que querem dedicar a cada item, quantas vezes o vão executar. Imaginem, por exemplo, aqui está um relatório mensal e eu vou executar 4 vezes esse relatório. Se tem precedência ou não, basicamente o que é que isto significa? Se isto só pode começar depois da outra tarefa a ser executada e vai-vos dar aqui o custo total. Como é que este custo total é calculado? É a multiplicação das horas pela quantidade pelo vosso valor custo-hora. Aliás, é uma depois vamos explicar no exercício como é que vocês fazem isso, mas na folha vocês têm aqui uma rúbrica que vem o custo-hora da vossa empresa, são 20 euros por hora, 25 euros por hora, o que for, e dá-vos matematicamente qual é que é o custo de cada rúbrica e depois vai-vos dar aqui, quando colocarem os itens todos, qual é o custo total da vossa oferta, qual é o preço que vocês estão a cobrar, isso vocês têm que colocar o preço que estão a cobrar da vossa oferta e dá-vos automaticamente qual é a margem de lucro que vocês estão, lucro bruto, que vocês estão a libertar. Então é um exercício fundamental, é a construção do vosso menu, do menu de chefe, onde vocês têm aqui um documento que é extremamente importante para mapear as expectativas, para mapear quantas horas, o tal tempo definido é que vocês dedicam, obviamente a quantidade e sobretudo qual é o custo de cada rúbrica para depois conseguirem chegar à margem desta oferta, que é fundamental para nós garantirmos que aquilo que nós estamos a vender não só é escalável como também é lucrativo.